Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, 19h30, quarta-feira pós-carnaval. Muito obrigado pela participação, pela presença. Os comentários são sempre bem-vindos. As perguntas ajudam você a ter esclarecimento sobre a ansiedade e as pessoas ao redor do Brasil e do mundo também que assistem a live em língua portuguesa, que sempre estão presentes aí. Abraço a todos do Brasil inteiro, Portugal. Abraço aos nossos patrícios de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e tantos outros, né, que falam português. Então, obrigado pela participação, pela presença também. Lembrar vocês que sim, é possível ficar livre da ansiedade através, principalmente da psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, você vai se equilibrando pouco a pouco. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas gradativamente você vai ficando livre, sim, com a psicoterapia. À medida que você entende o processo de ansiedade, você entende esse mecanismo da ansiedade, você vai pouco a pouco se livrando dele. Né? Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato @pauloantonioalmeida.com.br, que está passando aí na tela. Em todas as minhas redes sociais também você tem meu contato. E ainda, eu estou em um grupo de psicoterapia online que eu vou estar abrindo psicoterapia em grupo online. Então, clica no link que está aqui no chat do YouTube e se inscreve nesse grupo de psicoterapia online. E aqui também nas minhas redes sociais, no meu perfil, está lá. No perfil de todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok e também na descrição dos vídeos do YouTube, você tem esse link, você clica e você entra no grupo de psicoterapia online, onde coloco meditações, coloco informações e também vamos fazer a psicoterapia online em grupo em breve, tá bom? Na live de hoje eu quero falar sobre esse tema que é tão polêmico, esse tema que a gente sente na pele, né? Como o preconceito de idade prejudica e causa ansiedade. É incrível como eu tenho percebido esse fenômeno e muitos psicólogos também têm estudado isso ao redor do Brasil e do mundo, né? Alguns estudos americanos mostrando como o preconceito em relação à idade é um dos últimos preconceitos socialmente aceitáveis. Né? E muitos psicólogos estão trabalhando para diminuir essa discriminação por idade que permeia a cultura brasileira, americana e de tantos outros países, para ajudar as pessoas a reimaginarem relacionamentos mais saudáveis com seus eus mais velhos. Você sabe, né, gente? Creme facial, botox, toda a cirurgia plástica, cartão de aniversário engraçado sobre envelhecer, memes, ok, passa, boomer, né? Se você nasceu na década de 60. A mensagem é clara: ser velho é algo a ser evitado. Não importa se tivemos a sorte de viver uma vida longa, estereótipos imprecisos sobre o envelhecimento prejudicarão a todos nós. Então, preconceito de idade. O que é o preconceito de idade? É definido como a discriminação contra pessoas mais velhas, devido a estereótipos negativos e imprecisos. Está tão arraigado na nossa cultura que muitas vezes nem percebemos. Né? Eu um dia estava numa festa dançando um samba e uma pessoa, o cantor falou assim: quem conhece essa música? Essa música mais antiga. E uma pessoa de cerca de 40 anos virou para mim e falou assim que eu que devia conhecer porque eu era mais velho que ela. E na verdade, gente, isso é meio ignorância cultural, né? Você conhecer que Noel Rosa é um fenômeno da música brasileira, eu nem tinha nascido quando Noel Rosa já era um sucesso na década de 20. Então, é um exemplo de um preconceito contra a idade, né? Como se eu, mais velho que ela, que tem 40 anos, é, no, obrigatoriamente eu tinha que saber aquela música daquele compositor que é mais antigo. Na verdade, quando é uma obrigação nossa, enquanto brasileiro, conhecer a nossa cultura, né? Conhecer o Noel Rosa, Pixinguinha, né? Ari Barroso, que são clássicos da música brasileira, que são da década de 20. Então, se a pessoa que tem 40 anos não conhece isso, ela deve rever um pouquinho o conceito dela de cultura mesmo, né? Então, o preconceito de idade, essa discriminação, muitas vezes ela traz esse ismo que ainda é socialmente aceitável em muitos aspectos, né? A pessoa olha aí o etarismo, que é esse preconceito contra a idade, como o egeísmo também, como se fosse alguma coisa aceitável mesmo, né?
E está claro que o preconceito contra a idade ele tem uma série de efeitos negativos no bem-estar físico, mental das pessoas, e aumentando a ansiedade e um problema para a sociedade como um todo, né? Além disso, os estereótipos negativos que alimentam o preconceito em relação à idade, muitas vezes não entendem o envelhecimento de uma forma correta, né? Então, quando dizemos que o envelhecimento não é de todo negativo, não é que a gente está colocando lentes cor-de-rosa. Isso se baseia em uma ciência rigorosa, científico. Tem um cientista chamado Manfred Dell, PhD, professor de desenvolvimento humano e estudos familiares da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. Ele estuda o envelhecimento saudável. Então, pesquisadores, ativistas, psicólogos estão se baseando nessa ciência para reformular as atitudes em relação ao envelhecimento. Então, em 2020, a APA, Associação de Psicologia Americana, adotou uma nova resolução sobre o ageísmo, que reconhece a idade como um fator de risco para a discriminação e incentiva mais ênfase no envelhecimento, no treinamento em psicologia e promove uma narrativa pública mais produtiva sobre os benefícios de uma vida mais longa. A questão é, o que podemos fazer como indivíduos e também como sociedade para promover um envelhecimento mais positivo? Então, existem aí muitos estereótipos de envelhecimento, dizendo que muitas vezes as pessoas têm problemas, né? Mas pessoas de todas as idades demonstram preconceito contra adultos mais velhos. Crianças também, né? Eu participei de um evento onde a criança foi extremamente preconceituosa comigo na minha idade, né? E, de uma certa forma, os pais ali não fizeram nenhuma correção, nenhum processo educativo, né? Eles corroboraram, e as pessoas em volta também corroboraram com a atitude desrespeitosa da criança mesmo. Então, esses preconceitos, é como se isso fosse enraizado na nossa cultura. Inclusive, as pessoas, os pais, não educam os filhos para perceber esse preconceito, né? Porque nós estamos todos no mesmo barco, gente. Quem tem 10 anos, quem tem 20 anos, vai chegar nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, nos 70. Né? Então, esse preconceito contra a idade aumenta a ansiedade das pessoas, diminui a qualidade de vida e gera tensões, conflitos que são inaceitáveis, né? Numa sociedade democrática, numa sociedade de direito, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que com envelhecer você tem um funcionamento cognitivo depreciativo, mas isso não é verdade. Muitos estudos mostram que a maioria dos adultos mais velhos mantém uma saúde e um funcionamento cognitivo bastante bons, até melhores do que quem está na meia-idade com 40 anos, né? Então, o envelhecimento é um processo muito diversificado e a grande diferença entre os indivíduos. As coisas geralmente não são tão sombrias quanto a maioria das pessoas espera. Né? Tem pessoas que morrem com 30, com 20 anos, com uma doença degenerativa, enquanto pessoas com 80 anos estão vivendo uma vida produtiva. Né? Tem um pesquisador chama Becca Levy, ela é professora de epidemiologia da Escola de Saúde Pública de Yale, uma universidade muito conceituada dos Estados Unidos. Ela trabalha para eliminar os estereótipos de idade com uma abordagem de verificação de fatos para conscientização pública. Tem um livro que chama Quebrando o Código da Idade. Como as suas crenças sobre o envelhecimento determinam o tempo e o bem-estar que você vive. Então, ela abordou mais de uma dúzia de crenças sobre o envelhecimento. Em todos os casos, ela encontrou informações que não apenas contradiziam o estereótipo negativo, mas também destacavam uma força que vem com o envelhecimento. Né? Muitas pessoas falam que artistas, músicos, empresários se tornam mais criativos, mais generativos mais tarde na vida. Né? Conseguem evoluir muito mais espiritualmente, emocionalmente, afetivamente e no trabalho, com a idade também. Então, essa pesquisadora ela desmente o estereótipo de que todos os tipos de habilidades cognitivas pioram inevitavelmente com a idade. Então, claro que algumas habilidades cognitivas, o tempo de reação pode se tornar mais lenta a pessoa com o passar do tempo. Mas muitas funções permanecem robustas e até melhoram. Um estudo com adultos mais velhos, por exemplo, mostrou que eles eram melhores do que os adultos de meia idade para orientar sua atenção e ignorar distrações. Né? Então, à medida que você treina meditação, por exemplo, você fica muito melhor com a idade, com o tempo, do que uma pessoa mais jovem que você. Né? Então, a idade avançada traz outros benefícios. As pessoas envelhecem, elas tendem a se tornar mais agradáveis, mais conscientes. Os adultos mais velhos também tendem a regular melhor suas emoções. São mudanças positivas
que podem levar a uma maior maturidade social em geral, né? Claro que não é com todo mundo, mas, de uma certa forma, é um impacto positivo. Então, essas mudanças significam que nos damos melhor com os outros e podemos prestar mais atenção à saúde e nos colocar em menos situações de risco, né? Então, hoje, eu cuido muito mais da minha saúde quando eu era, talvez, mais jovem, né? Então, essas mudanças, elas podem ser parcialmente responsáveis por um outro fenômeno observado, que é o paradoxo do envelhecimento. Tem um outro autor, Karl Pilleman, sociólogo, professor de psicologia e gerontologia da Universidade de Cornell, falando que as pessoas mais velhas tendem a relatar maior felicidade e satisfação com a vida em comparação com as pessoas mais jovens. Eu mesmo já presenciei viajando no exterior e no Brasil, pessoas jovens se sentindo cansadas, irritadas com a viagem, não satisfeitas com o que viram na viagem, né? Ou seja, elas não treinaram a mente para as adversidades das viagens e aproveitar o que tem de bom lá. Enquanto a pessoa mais velha, mais experiente, ela sabe que as adversidades numa viagem são comuns e ela vai conectar com aquilo que é bom, né? Alguns outros pesquisadores têm debatido as evidências dessa chamada curva da felicidade, um U, né? Falando que tem níveis de felicidade mais baixos na meia-idade. E quando você fica mais velho, o nível de felicidade aumenta. Alguns estudos estão mostrando isso. Então, essa visão de que a velhice é só declínio negativo, simplesmente não parece ser a verdade que os estudos mostram, né? Então, o preconceito de idade prejudica muito, causa muita ansiedade nas pessoas. Você fica mais tenso, mais nervoso, diante de quando você convive com pessoas de mais jovens que você, que tem um preconceito porque você é velho, porque você é mais, tem mais idade, né? E aí fica uma tensão. Essa narrativa de que idade é declínio, idade é fardo, prejudica todo mundo. Prejudica indivíduos, famílias, pais, comunidade, sociedade, né? Alguns adultos mais velhos precisam de apoio, mas na maioria das vezes eles dão apoio, né? Quantos avós estão ajudando os filhos a crescer, a alimentar os netos, né? Quantas pessoas aí são força de trabalho quando são mais velhos? Inclusive trabalho remunerado, trabalho voluntário, prestação de cuidados. Então, essas contribuições para a sociedade são um recurso, né, a mais. Então, o preconceito contra a idade no local de trabalho também é terrível, porque muitas vezes médicos eles são vistos com preconceito por serem mais velhos, né? A ideia de que o adulto mais velho é mais frágil, ele não pode, vai precisar de mais terapia contra o câncer, né? Enquanto tem crianças morrendo de câncer, né, gente? E muitas vezes sendo abusadas também. E a pessoa mais velha muitas vezes já passou por abusos, então ela sabe como se proteger, né? Então essa área da geropsicologia, ela precisa ser cada vez mais trabalhada para que realmente o preconceito de idade e saúde mental, eles possam cada vez ser, os psicólogos possam ser treinados para lidar com pacientes mais velhos, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que a depressão é uma consequência natural da idade avançada. E não é nada disso. Pessoas jovens têm depressão também. Então, as mensagens internalizadas sobre o envelhecimento influenciam a saúde e o bem-estar da pessoa, aumenta a ansiedade, né? Tem algumas culturas, como o Japão, por exemplo, que as pesquisas mostram que as pessoas mais velhas lá são tratadas de forma diferente. Eles celebram, são celebrados nas famílias, nos programas de TV, nas histórias em quadrinhos, né? Então, mensagens da sociedade sobre o envelhecimento afetam a saúde mental das pessoas, aumentam a ansiedade. E tem muitas pesquisas experimentais mostrando que as pessoas que têm mais crenças negativas sobre a idade tendem a apresentar pior saúde física, cognitiva e mental. Então, se você é jovem e você acredita que o envelhecer é ruim, você vai ficar mais preocupado, mais tenso, mais ansioso, né? Então, a boa notícia é que as pessoas que são expostas ou desenvolvem crenças mais positivas sobre a idade, elas tendem a ficar menos ansiosas, a apresentar mais benefícios à saúde dela cognitiva e mental como um todo, né? Então, as crenças relacionadas à idade afetam a saúde de várias maneiras. Por quê? Vai trazer mais sentimentos mais negativos sobre o envelhecimento, né? Sobre você ficar mais estressado. Nossa, eu vou envelhecer, como é que vai ser? O futuro, o que vai acontecer comigo? Isso acontece aumentando a tensão e aumentando a ansiedade. Então, muitos mecanismos podem ter esses impactos significativos sobre a saúde mesmo. E, do contrário, as crenças positivas sobre o envelhecimento protegem contra a demência, né? Se você acredita que o envelhecer é saudável, você vai ficar mais tranquilo, mais equilibrado, né? E muitas vezes as pessoas acham que os efeitos do envelhecer é só negativo mesmo, né? Na verdade, tem muita coisa
positiva mesmo, né? E também tem um estudo mostrando que as autopercepções negativas do envelhecimento, a pessoa se autoperceber envelhecendo, ela está mais associada à maior prevalência de 8 condições de saúde mais caras entre os americanos, por exemplo. Doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, distúrbios musculoesqueléticos e lesões, né? Então, esse preconceito quanto à idade pode gerar um prejuízo de 63 bilhões por ano nos Estados Unidos. E aí, à medida que você vai desafiando essas crenças, você desafia esses estereótipos, esses preconceitos, isso ajuda todo mundo, né? É um esforço que tem fruto para você realmente, claro, disseminar aqui entre a sociedade intervenções para reduzir esse preconceito em relação à idade. E as intervenções mais eficazes, elas combinam educação sobre o envelhecimento, para aumentar o contato entre as gerações, pessoas mais jovens se conectarem com pessoas mais velhas, saudáveis. Muitas vezes a pessoa vai no asilo, a pessoa está ali mais debilitada, mais velha, a pessoa acredita que o mais velho é aquilo, né? Então é preciso ter uma experiência dos mais novos com pessoas velhas de mais idade e que tenham saúde ou disposição. Essa intervenção intergeracional, ela vai reunir estudantes de ensino médio e adultos mais velhos para compartilhar a sabedoria entre as gerações. Isso é muito saudável, né? Isso vai diminuindo essa narrativa de preconceito em relação à ansiedade. Então, à medida que você desenvolve uma intervenção para mudar essa atitude em relação ao envelhecimento, a abordagem com os adultos melhora cada vez mais. Então, nós podemos mudar, eliminar esse preconceito com a educação, de uma forma de que a alta eficácia no envelhecimento, você pode cada vez se sentir empoderado ficando mais velho, né? Então, a intervenção eficaz é mudar atitudes negativas das pessoas em relação ao seu próprio envelhecimento, né? Tem pessoas com 25 anos que acham velhos porque não tem 20, com 30 que acham velhos porque não tem 25. Então, é uma piração que a gente encontra na sociedade, né? Ou seja, o fortalecimento de crenças positivas sobre a idade gera uma autopercepção mais positiva do envelhecer e gera uma melhora significativa na função psicológica e física também, né? Então, reformular o preconceito contra a idade é fundamental. Então, intervenções em nível individual, pesquisadores e defensores também voltando a atenção para a cultura, sistemas que perpetuam o preconceito e mudar isso mesmo, né? Então, quando as pessoas começam a falar sobre isso, elas começam a ver o problema. Então, a conscientização dentro dos espaços da família, com os pais, com os filhos lá, não é? Eu tive pais mais velhos, gente. Eu nasci, meu pai e minha mãe eram muito mais velhos. Eu amava as pessoas mais velhas. Eu não tinha nenhum preconceito com a idade. Graças a Deus, nem tenho, né? Quer dizer, se eu falar que não tenho, eu estou mentindo, porque o preconceito é tão estrutural, né, que a gente às vezes comete umas gafes. Ah, porque fulano é velho, porque está andando igual velho. Essas frases assim que são preconceituosas mesmo. Então, uma sociedade cada vez mais envelhecida, como o Brasil, o mundo também, as pessoas precisam estar mais dispostas a fazer esse trabalho mesmo, de uma ciência translacional no envelhecimento, né? E claro que psicólogos precisam estar também envolvidos nisso, para lidar com o preconceito de idade, muitas vezes na nossa próxima prática, né? Muitas vezes as pessoas superestimam muito os problemas da vida adulta e acham que a resiliência da vida adulta dos mais velhos é menor. Na verdade, a gente pode integrar noções sobre envelhecimento com adultos saudáveis, mais velhos saudáveis mesmo, né? E aí, com a terapia cognitivo-comportamental e com outras psicoterapias, a gente pode mais usar essa ideia de que mudar essa maneira de tratar as pessoas mais velhas. Muitas vezes as pessoas usam uma voz mais aguda, ai, é velhinho, falar mais devagar, usar termos, ai, que ele é tão bonitinho, querido, querida. E muitas vezes isso tudo aumenta o preconceito. As pessoas mais velhas são pessoas saudáveis, gente. São pessoas adultas. Vamos mudar esse preconceito. Então, os médicos podem ajudar também as pessoas a lidar com sentimentos que vêm junto com o fato de serem tratadas de forma diferente por ser vistas mais velhas, né? Então, lidar com isso é muito importante, desenvolver um programa aí educacional para lidar com esse preconceito contra a idade, o ageismo, né? Então, ajudar os problemas sendo vistos não como questão da idade, mas sim como uma questão do ser humano mesmo. Então, conceitos errôneos, crenças negativas sobre o envelhecimento, são tão arraigados que parece que eles são até imutáveis. Mas, na verdade, isso pode ser mudado à medida que o movimento social criar uma sociedade mais justa em relação à idade, né? Uma sociedade mais acolhedora
com a idade, sabendo que a idade ela pode ser vista como um crescimento, maturidade, não como um preconceito, né? Então fica o recado, né? A gente envelhece com saúde, graças a Deus, né? E não precisa ter preconceito. A gente pode mudar, inclusive dentro de casa, os pais começando a educar os filhos, as crianças, a tratar os mais velhos com respeito, com dignidade. Eles não são ali pessoas deficientes, ou carentes, ou pobres, ou desnutridas, né? Os mais velhos são pessoas adultas que chegaram aos 50, aos 60 com uma produção, com uma inteligência e vão durar muito nessa inteligência, né? Isso é muito importante começar dentro de casa e nas instituições, nas escolas, nas organizações, né? Para diminuir esse preconceito, consequentemente diminuir a ansiedade. Combinado? Eu vou começar